O profeta Natã foi uma das figuras mais intrigantes e impactantes da história de Israel. Conhecido por sua coragem e sabedoria, ele não apenas aconselhou o rei Davi nos momentos mais críticos de seu reinado, mas também se tornou um porta-voz da justiça e da misericórdia de Deus. Natã era um homem de Deus, fiel ao chamado que recebeu, e sua trajetória nos ensina lições profundas sobre verdade, arrependimento, obediência e propósito. Da corte de Davi aos primeiros passos do reinado de Salomão, Natã esteve presente em momentos decisivos, moldando o destino de um povo e apontando para promessas que atravessaram gerações. Sua história é um convite para refletirmos sobre o impacto da fidelidade ao propósito divino, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Natã surgiu em um tempo em que Israel vivia seus dias de glória sob o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pouco se sabe sobre o início de sua vida. Mas uma coisa é certa: ele não era alguém que buscava destaque ou glória pessoal. Seu nome, que significa presente de Deus, parecia carregado de significado, como se já anunciasse o papel crucial que ele teria no desenrolar da história do povo escolhido. O chamado de Natã para ser profeta não foi descrito em detalhes na Bíblia, mas sua aparição repentina ao lado do rei Davi deixa claro que sua missão vinha diretamente de Deus. Ele não era um guerreiro, nem um sacerdote com grandes rituais em sua bagagem, mas carregava algo muito mais valioso: a verdade divina. Ele se tornou uma figura central em meio à corte real, não apenas como um profeta, mas como um conselheiro próximo de Davi. E foi esse relacionamento especial que tornou Natã alguém tão singular. Ao contrário de outros que cercavam o rei, Natã não buscava favores ou poder. Sua lealdade estava acima de tudo direcionada a Deus, e isso fazia dele alguém digno de confiança, tanto para transmitir mensagens de esperança quanto para confrontar os erros do próprio rei. No início, sua presença parecia quase silenciosa, uma sombra discreta ao lado de Davi. Mas aos poucos, sua voz ganhou força. Quando Deus tinha algo a dizer, Natã era o escolhido para levar a mensagem. O dia em que Natã anunciou a promessa divina de um reino eterno para Davi marcou o início de sua trajetória como o porta-voz de algo muito maior do que ele mesmo. No entanto, nem tudo seriam mensagens de glória e promessas. O papel de Natã logo se revelaria mais complexo e desafiador, como ele descobriria em um momento de profunda tensão entre o rei e seu Deus. A relação entre Natã e Davi crescia em confiança e respeito, mas não era algo construído do dia para a noite. Natã não era apenas um profeta a serviço do rei. Ele era o tipo de homem que Davi podia chamar para uma conversa nos momentos mais sombrios ou celebrar nas vitórias mais grandiosas. O profeta não tinha medo de estar ao lado do rei, mas também não tinha medo de estar ao lado de Deus, mesmo quando isso significava dizer algo que Davi não queria ouvir. Era uma linha tênue para caminhar, mas Natã fazia isso com uma sabedoria impressionante. Davi, um guerreiro por natureza, era movido pelo desejo de consolidar Israel como uma nação forte, mas também queria que Deus fosse o centro de tudo. Foi em um desses momentos de reflexão que o rei, com os olhos cheios de planos e esperanças, compartilhou com Natã seu desejo mais profundo: construir um templo para o Senhor. Para Davi, aquilo fazia todo sentido. Afinal, ele já tinha um palácio magnífico, mas a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, ainda repousava em uma tenda. Natã, em um primeiro momento, concordou com entusiasmo. "Vai em frente e faz o que está no teu coração", ele disse, acreditando que era uma ideia digna de um homem como Davi. Porém, naquela mesma noite, Deus falou diretamente ao coração de Natã,
E o que ele disse mudou completamente o rumo daquela conversa. O Senhor tinha outros planos, planos muito maiores do que qualquer templo feito de pedra e ouro. Era sobre uma promessa, uma linhagem, algo que transcenderia gerações. Na manhã seguinte, Natã voltou ao rei, não como um amigo que dá conselhos fáceis, mas como o mensageiro de uma verdade divina que moldaria não apenas a vida de Davi, mas o destino de todo o povo de Israel. E foi assim que ele começou a revelar os propósitos mais profundos de Deus, ainda que isso significasse desviar Davi de seus próprios sonhos. O impacto daquela mensagem ressoou pelos corredores do palácio e muito além. E com o tempo, trouxe desafios que testaram tanto o rei quanto o profeta. Os dias no palácio seguiam seu curso, e a relação entre Natã e Davi permanecia sólida. No entanto, a corte real tinha seu brilho, mas também suas sombras. E foi em uma dessas sombras que o coração de Davi se desviou, dando início a uma das histórias mais turbulentas de seu reinado. Tudo começou com um olhar que deveria ter sido desviado, mas que permaneceu fixo. Da varanda de seu palácio, Davi avistou Batseba, uma mulher de beleza inegável. Aquilo que parecia ser um momento passageiro se tornou o estopim de uma sequência de escolhas sombrias. Davi, que outrora mostrava tanta devoção e retidão, cedeu à tentação. Ele mandou buscá-la, e mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um de seus mais leais soldados, cometeu um grave pecado. Como se isso não bastasse, quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir o erro de todas as formas. Ele chamou Urias de volta da guerra, esperando que o soldado passasse a noite com a esposa, mas Urias, em sua lealdade e integridade, recusou. Frustrado, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Enviou Urias de volta à frente de batalha, ordenando que fosse colocado onde a luta fosse mais feroz. O resultado foi inevitável. Urias morreu, e Davi achou que seu erro estava escondido. Mas Deus via tudo, e foi a Natã que ele confiou a missão mais delicada de sua vida como profeta: confrontar o rei. Não seria fácil, afinal. Davi era um homem de poder, um guerreiro que não tolerava fraquezas. Como falar de forma que ele ouvisse? Foi então que Natã, com a sabedoria que só Deus podia conceder, resolveu contar uma história. Uma história sobre um homem rico e um homem pobre, e uma pequena cordeira que seria o centro de tudo. E assim, o profeta entrou no salão do trono, carregando mais do que palavras. Ele levava o peso da justiça divina. O salão estava quieto quando Natã entrou. Davi, sentado em seu trono, nem imaginava que o homem que se aproximava trazia uma mensagem que revelaria seus segredos mais profundos. Natã, porém, não começou com acusações ou dedos apontados. Em vez disso, ele contou uma história. Uma história que, aos ouvidos de Davi, parecia apenas mais uma parábola simples e direta, algo comum nas terras de Israel. Havia 2 homens na mesma cidade. Começou Natã com um tom que misturava calma e seriedade. Um era rico, dono de muitas ovelhas e gado. O outro, pobre, possuía apenas uma pequena cordeira que ele criara com carinho. Ela crescia ao lado de seus filhos, comia de sua comida, bebia de seu copo e dormia em seu colo. Para ele, aquela cordeira era como uma filha. A voz de Natã pausou por um momento, como se estivesse escolhendo com cuidado as palavras que viriam em seguida. Davi ouvia com atenção, talvez até se imaginando como o protetor de tal cordeirinha. Um dia, continuou o profeta, um viajante chegou à casa do homem rico. Em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas para oferecer ao visitante, o homem rico tomou a única cordeira do pobre, matou-a e serviu-a ao viajante. As palavras mal haviam saído da boca de Natã quando Davi explodiu em fúria. Ele se levantou do trono com os punhos cerrados e declarou:
Esse homem merece a morte. Como pôde fazer isso? Ele deve pagar 4 vezes mais pelo que tirou, pois não teve compaixão. Foi então que Natã, com a firmeza de quem não temia falar a verdade, apontou para o rei e disse: Tu és o homem. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Natã começou a revelar o que Deus havia mostrado, trazendo à tona o pecado de Davi, os atos cometidos contra Urias e Batseba e o profundo desgosto de Deus. O rei, antes tão seguro de si, ficou em silêncio, incapaz de evitar o peso da culpa que o esmagava. Davi permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em algum ponto distante, enquanto as palavras de Natã ecoavam no salão como trovões. O rei poderoso, que tantas vezes erguera a espada em nome de Deus, agora sentia o peso de suas próprias ações esmagando-o. Ele não tentou justificar nem negar. Em vez disso, admitiu sua culpa com um simples e doloroso: pequei contra o Senhor. Aquele momento, tão íntimo e cheio de contrição, foi o início de um caminho difícil de arrependimento. Natã não parou por aí. Ele tinha mais a dizer, mas agora suas palavras carregavam algo além do peso da justiça. Traziam também a promessa de misericórdia. O profeta declarou que Deus, em sua infinita graça, havia retirado o pecado de Davi, poupando-lhe a vida. No entanto, as consequências de seus atos não seriam apagadas. A espada nunca se afastaria de sua casa, e o filho que ele geraria com Batseba não sobreviveria. Era uma ferida profunda, mas também um lembrete de que o perdão divino nem sempre elimina as marcas que nossos erros deixam. Os dias que se seguiram foram sombrios. O palácio, antes cheio de música e celebração, parecia mergulhado em uma melancolia silenciosa. Davi jejuou e orou fervorosamente pela vida da criança, esperando que a compaixão de Deus pudesse mudar o desfecho. Mas, como Natã havia profetizado, o menino morreu. A dor era inevitável, mas mesmo nesse momento de perda, algo começou a mudar no coração de Davi. Ele se levantou, lavou o rosto e voltou a adorar a Deus. Um ato que surpreendeu a todos. Era como se, no meio de sua tragédia, ele encontrasse uma nova compreensão do que significava depender completamente do Senhor. Natã, por sua vez, continuava próximo ao rei, observando de perto como o homem que ele havia confrontado começava a reconstruir sua vida. Mas o profeta sabia que sua missão ainda não estava completa. Ele carregava consigo outra mensagem, uma promessa que ia muito além das dores momentâneas de Davi. E essa promessa começaria a se revelar no futuro próximo, de forma que mudaria o destino de Israel para sempre. O tempo passou e Davi, ainda marcado pelas cicatrizes do passado, encontrou em seu filho Salomão a esperança de um novo começo. Salomão era especial, escolhido por Deus para cumprir o que Davi tanto desejou, mas não pôde realizar: construir o templo do Senhor. O anúncio desse propósito havia sido feito por Natã, que agora se tornava mais do que o profeta do rei. Ele era o guardião de uma promessa, o elo entre os planos de Deus e a frágil humanidade dos homens. Mas o caminho até o trono de Salomão não seria simples. Com o passar dos anos, a corte real se tornou palco de intrigas e disputas. Adonias, outro filho de Davi, declarou-se rei, cercando-se de aliados poderosos enquanto Davi já estava enfraquecido pela idade. O reino parecia à beira de um colapso e a promessa divina corria perigo. Foi então que Natã entrou em ação mais uma vez. Agora, como estrategista, conselheiro e defensor do plano de Deus, ele se reuniu com Batseba, mãe de Salomão, e juntos traçaram um plano. Natã foi até Davi, já debilitado, e falou com firmeza: Ó rei, não prometeste que Salomão seria o próximo a reinar? Adonias se declarou rei, mas o trono pertence a teu filho escolhido. Suas palavras, carregadas de convicção e urgência, reacenderam a chama de liderança em Davi, que imediatamente ordenou que Salomão fosse ungido como o novo rei.
O palácio, que antes parecia afundar em disputas, se encheu de trombetas e celebrações. Salomão foi coroado diante de todo o povo, marcando o início de um novo capítulo na história de Israel. Natã, ao lado de Batseba, viu a promessa de Deus se cumprir diante de seus olhos. Contudo, ele sabia que aquele era apenas o começo. A obra do Senhor, que envolvia tanto Salomão quanto o futuro de Israel, ainda precisava ser estabelecida. E Natã, como sempre, estaria pronto para ouvir a voz de Deus e agir conforme fosse chamado. Enquanto o reino de Salomão começava a florescer, a presença de Natã permanecia como um lembrete vivo da fidelidade de Deus ao seu povo. Mas Natã não era apenas um profeta que proclamava palavras vindas do céu. Ele também era, de certa forma, um cronista, um homem que observava com olhos atentos e registrava os eventos que marcavam o reinado de Davi e agora de Salomão. Natã tinha um dom peculiar para enxergar o que estava além do que era visível. Cada vitória, cada derrota, cada escolha feita pelos reis carregava para ele uma dimensão espiritual. Ele entendia que a história de Israel não era apenas sobre reis e guerras, mas sobre o relacionamento contínuo entre Deus e seu povo. Por isso, ele dedicou parte de sua vida a documentar essas histórias, garantindo que as gerações futuras conhecessem não apenas os feitos grandiosos, mas também os erros e as lições que precisavam ser lembradas. Nos registros de Natã, não havia espaço para idealizações. Ele escreveu sobre Davi como ele era, o homem que derrotou gigantes, mas que também caiu diante de suas próprias falhas. Ele narrou as batalhas que fortaleceram o reino, mas também os momentos de fraqueza que quase o destruíram. Natã sabia que a verdade, mesmo dura, era essencial para que o povo de Deus continuasse a aprender e crescer. Esses escritos de Natã se tornaram uma parte vital da memória de Israel, como um espelho que refletia tanto a graça quanto a justiça de Deus. E enquanto ele registrava os acontecimentos, sua vida continuava a ser tecida na trama maior dos planos divinos. Ele sabia que o trabalho de um profeta não era apenas falar e escrever, mas também permanecer disponível para a próxima instrução de Deus. E essa instrução estava mais próxima do que ele poderia imaginar, pois novos desafios aguardavam o jovem rei Salomão, e Natã, como sempre, seria chamado a desempenhar seu papel nessa história. A relação de Natã com Deus sempre foi o eixo que guiava cada palavra e cada ação do profeta. Ele não era apenas um mensageiro, alguém que carregava recados de um lado para o outro. Natã vivia em profunda comunhão com o Senhor, uma conexão que parecia pulsar em cada decisão e em cada mensagem que ele transmitia. Essa ligação era o que lhe dava a coragem para enfrentar reis, o discernimento para enxergar além das aparências e a sensibilidade para carregar tanto a justiça quanto a misericórdia em sua voz. As palavras de Natã tinham um peso que vinha de sua intimidade com Deus. Quando ele falava, não era apenas sua voz que se ouvia, mas a de um Deus que era justo e amoroso ao mesmo tempo. Essa mistura entre o peso do julgamento e a leveza da graça dava a Natã um papel único na história de Israel. Ele não apenas corrigia os caminhos errados, mas também apontava para a restauração. Era como se ele fosse uma ponte entre o coração humano, cheio de falhas, e o coração divino, repleto de propósito. Mas essa relação exigia mais do que devoção. Exigia entrega total. Natã sabia que ser um profeta era carregar uma missão que muitas vezes o colocaria em situações delicadas e até perigosas. E mesmo assim, ele não hesitava. Sua fidelidade a Deus era tão inabalável que ele parecia não se preocupar com as consequências. O que importava era que a vontade divina fosse cumprida, mesmo que isso significasse desagradar aos homens mais poderosos do reino. Enquanto Salomão começava a governar, enfrentando tanto os desafios do trono quanto as tentações de seu poder,
Natã continuava vigilante. Ele sabia que o jovem rei teria decisões difíceis pela frente, escolhas que poderiam moldar o futuro de Israel. Os anos passavam e a figura de Natã permanecia firme como uma rocha em meio às marés do reino. Ele havia visto Davi no auge de sua força e testemunhado sua queda. Agora observava Salomão, um jovem rei carregando o peso das expectativas de um povo e a responsabilidade de cumprir a promessa divina. Para Natã, era como assistir a uma nova página sendo escrita na história de Israel, uma página que ele sabia ser tão crucial quanto as anteriores. O impacto de Natã na história de Israel ia muito além das palavras que ele pronunciava ou das histórias que registrava. Ele não era apenas um homem, era um canal direto da vontade de Deus. Alguém que parecia enxergar não apenas o presente, mas os ecos que cada decisão deixaria no futuro. Quando Natã anunciou a Davi que a linhagem dele seria eterna, estava fazendo muito mais do que garantir um trono para Salomão. Ele estava plantando uma semente de esperança que atravessaria gerações, apontando para algo muito maior, a chegada de um rei que governaria para sempre. E mesmo assim, Natã nunca se exaltava. Ele não buscava reconhecimento, nem carregava títulos que destacassem sua importância. Era como se ele entendesse que sua missão era ser uma sombra discreta, mas indispensável, sempre pronta para agir quando Deus o chamasse. Sua influência, no entanto, estava em todos os lugares. Nos conselhos dados, nas decisões moldadas e principalmente na maneira como ele conectava o presente com as promessas eternas de Deus. Mas mesmo com toda a sabedoria e fé, Natã sabia que a história de Israel era como um rio, cheio de curvas inesperadas. O reino sob Salomão estava apenas começando e com ele vinham desafios que poderiam desviar até mesmo o mais sábio dos reis. E, enquanto o observava, o profeta continuava a buscar a orientação divina, sabendo que sua voz poderia ser necessária novamente em momentos que ninguém ainda imaginava. Os dias de Natã como profeta foram marcados por coragem, verdade e uma conexão inabalável com Deus. Ele atravessou os reinados de Davi e Salomão, sempre com a mesma missão: ser a voz de Deus em tempos de glória e em tempos de desafio. Mas como todo homem, sua jornada também chegou ao fim. Embora a Bíblia não nos conte detalhes sobre os últimos dias de Natã, é impossível ignorar o legado que ele deixou, como uma figura que se manteve firme em seu chamado, mesmo diante de reis e das complexidades do poder. Natã não construiu palácios, nem liderou exércitos. Sua arma era a palavra e sua força vinha da fidelidade a Deus. Ele não tinha medo de confrontar o mais poderoso dos homens, mas também sabia quando trazer consolo e esperança. Sua história é como um fio que conecta os altos e baixos de Israel, sempre apontando para algo maior do que ele mesmo. Ele estava presente nos momentos de queda, como o pecado de Davi, e nos momentos de promessa, como a unção de Salomão. Em cada evento, ele fazia mais do que simplesmente cumprir uma função. Ele se tornava parte viva do plano divino. Ainda que Natã tenha desaparecido das narrativas bíblicas, sua presença nunca foi esquecida. Suas palavras e ações ecoam como lembretes da justiça e da misericórdia de Deus. A promessa que ele anunciou a Davi, de um reino eterno que viria de sua linhagem, continua sendo um dos pontos mais brilhantes da história de Israel, apontando para o futuro Messias. E assim, a figura de Natã permanece não como um personagem distante do passado, mas como alguém cujas lições atravessam os séculos. Sua coragem, humildade e obediência continuam a inspirar aqueles que desejam ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos, mesmo quando o preço é alto. Porque, no final, a história de Natã não é apenas sobre reis ou profecias, mas sobre como uma vida entregue ao propósito divino pode moldar o destino de gerações.
A história de Natã se encerra de forma silenciosa, como a vida de um homem que nunca buscou o brilho dos holofotes. Sua presença, porém, nunca foi pequena. Ele foi o tipo de pessoa que, mesmo nos bastidores, movia peças importantes no tabuleiro da história. O que torna Natã tão especial não é apenas o fato de ele ter sido um profeta corajoso, mas sua total obediência ao propósito que Deus colocou em suas mãos. Ele foi um instrumento de verdade em momentos de pecado, de graça em tempos de arrependimento e de direção em períodos de incerteza. Quando pensamos na vida de Natã, ela nos ensina algo profundo sobre o equilíbrio entre firmeza e compaixão. Ele teve a coragem de confrontar um rei, mas o fez com sabedoria, usando palavras que não apenas acusavam, mas que também convidavam ao arrependimento. Ele mostrou que amar a verdade não significa abandonar a misericórdia. Esse equilíbrio é raro, mas necessário em um mundo onde tantas vezes se escolhe um lado à custa do outro. Além disso, Natã nos lembra que o chamado de Deus nem sempre nos coloca em lugares de destaque, mas sempre nos coloca em posições de impacto. Ele não era o rei, nem o guerreiro, mas foi por meio de sua voz que grandes decisões foram tomadas e destinos transformados. Isso nos mostra que não importa onde estamos, nossa fidelidade ao que Deus nos confiou pode mudar mais do que imaginamos. Por fim, Natã nos aponta para a ideia de que as promessas de Deus transcendem o tempo. Ele anunciou a Davi um reino eterno, uma promessa que se cumpriria séculos depois, na figura de Jesus Cristo. E assim como ele, somos chamados a ser fiéis no presente, mesmo que os frutos de nossas ações só sejam colhidos muito além do nosso tempo. A vida de Natã não foi marcada por glórias passageiras, mas por um impacto eterno. E ainda hoje, sua história nos desafia a sermos pessoas de verdade, graça e propósito, prontos para ouvir a voz de Deus e agir, seja onde for, seja como for. Se você gostou da história do profeta Natã e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.